Uma troca de 10 alqueires de terra e 6 cabeças de gado por um carro que fazia o transporte intermunicipal de Cascavel ao então distrito de Santa Teresa, no Paraná. É assim que começa a história da União Cascavel, ou Eucatur, fundada por Assir Gurgax na época que era um vendedor ambulante, no dia 31 de março de 1964. Eu lembro que em 79... eu fui ver o Papa João Paulo II em Manaus, saímos de Ji-Paraná, era Vila Rondônia ainda, com 2 ônibus Mercedes, aqueles ônibus que não tinham toilette, era aquele ônibus queixo duro. Você não sabe, você tinha nem nascido naquela época, né? Mas era assim, tão difícil as coisas, sabe? Você andar na estrada, daqui para Ji-Paraná ainda era chão. E aqueles ônibus, o quanto evoluiu hoje, né? Com esses ônibus hidromáticos, suspensão a ar, tudo eletronicamente, sabe, organizado, né? Construído com muita capacidade. Com o crescimento do turismo em todo o país, a empresa começou a se fortalecer. Em 21 de agosto de 1972, a CISA iniciou a primeira viagem para o então Território Federal de Rondônia, fazendo da empresa União Cascavel a primeira a atender uma linha regular de transporte rodoviário de passageiros, ligando o sul ao norte do país. Simone Mendes conta que fez algumas vezes o trecho Paraná-Rondônia. Por volta de 81, mais ou menos 80, a gente ia para o Paraná e para ir para lá eram uns 7 dias. E aí até as estradas também eram ruins, os ônibus tinha que parar, ficava nas estradas atolado. E eram uns ônibus assim que calor ou chovendo, a janela tinha que ficar, quando era calor era muito poeira, a janela não tinha como abrir e não tinha nem ar-condicionado nos ônibus. E aí parava nas estradas, quando ficava às vezes encalhado os ônibus, aí tinha que procurar umas casas para poder, porque não tinha banheiro dentro dos ônibus. Eu lembro minha mãe parando para fazer mamadeira, ia longe fazer mamadeira para o meu irmão. E os ônibus passavam, às vezes, naquelas pontes de madeira, tinha que sair todo mundo de dentro do ônibus para poder o ônibus passar sozinho. Nós viemos para Rondônia ainda quando era território federal de Rondônia, sabe? Então uma história muito linda, muito bonita, que Rondônia tinha 2 municípios, não tinha nada, porque era território de Rondônia. 59 anos depois, a Eucatur se tornou uma das maiores empresas de transporte interestadual e intermunicipal do país. Com uma frota de ônibus moderna, em 2017, a empresa foi pioneira na operação do novo padrão de ônibus brasileiro. Hoje, a Eucatur atende 13 estados, mais o Distrito Federal, levando, em média, mais de 300 mil passageiros por dia e contando com 5 mil colaboradores. A gente tem muita alegria em poder falar isso. A gente sempre comenta, aqui na Eucatur, a gente trabalha numa harmonia, uma tranquilidade, uma amizade. A gente tem liberdade de conversar com a diretoria, trocar ideia, né? Sempre nos ouve muito. E os nossos colegas de trabalho, então a gente trabalha muito numa paz, numa alegria aqui dentro da empresa. Uma história de 59 anos que foi acompanhada pelo seu Sabino bem de perto. Eu entrei no Eucatur muito jovem, em Rolim de Moura, como cobrador. Hoje estou com 37 anos de empresa. Acompanhei muito a evolução da Eucatur. A Eucatur participou muito diretamente no desenvolvimento do estado de Rondônia. Meus filhos cresceram conhecendo a empresa, nasceram aqui dentro da empresa. Com a tecnologia veio também o atendimento pelo site e redes sociais, além de mais conforto para os passageiros que durante todos esses anos se tornaram clientes fiéis da Eucatur. Hoje tem uma diferença grande, hoje dá vontade, podia ser uma semana para viajar neles, porque antigamente não tinha todo esse conforto e demorava muitos dias por causa das estradas assim, e aí ficava neles muitos dias. Do jeito que está hoje, podia ficar uma semana na estrada que estava bom. Nossa, a Eucatur hoje, a diferença das poltronas que é hoje, você vai ali quase deitado com elas esticadas, né? Antigamente ela só inclinava assim, bem pouquinho assim para trás, não tinha como, não tinha o apoio nos pés, né? Que a gente tinha que ir ali, chegava com os pés inchados no destino lá. E hoje tem uma diferença grande. Parabéns, Eucatur, pela trajetória de sucesso há 59 anos, transportando histórias com carinho.
O povo na TV.